Meu nome é Henrique Bastos, sou doutorando do Instituto de Economia da Unicamp, e no último dia 18 de abril eu completei 48 anos e 30 anos de estudo de economia, né? Então, nos próximos 20 minutos é justamente a ideia de contar como eu trilhei esse caminho, como que eu cheguei até aqui. Deixa eu voltar lá para o começo, vamos lá. O meu principal motivo, né, a minha principal motivação para escolher economia como área de estudo, começou lá nos idos de 1986, quando a gente teve a decretação do Plano Cruzado. Eu lembro que na época eu achei aquilo uma maravilha, de repente os preços todos pararam de subir, a inflação acabou, todo mundo ficou rico de repente. Eu achei aquilo ali quase que uma mágica, nos meus 12, 13 anos ali, né? Alguns meses depois, o plano fracassou, os que vieram em seguida fracassaram também, e eu fiquei absolutamente frustrado e querendo entender como que a gente poderia ter chegou no céu e do inferno num período tão curto, né? Me senti bastante frustrado e procurei justamente estudar um pouco mais de como que isso aconteceu. Eu fui fiscal do Sarney, para vocês terem uma ideia, na época, né? Alguns anos mais tarde, no curso de inglês, já na época do vestibular, um dos colegas era economista. E eu perguntei para ele, eu morava no Rio, né? Eu sou carioca, e perguntei, olha, o que você acha? PUC, Rio ou Instituto de Economia da UFRJ? Imediatamente ele me aconselhou a fazer a PUC Rio, porque, segundo ele, na PUC eu ia estar mais preparado para o mercado de trabalho, aprender matemática, econometria, modelagem, e era isso que ia me fazer um bom economista. Na UFRJ eu ia ler Smith, Ricardo, estudar Marx, Keynes, isso era só teoria, não ia ter aplicação prática. Mas aí eu fiquei pensando e acabei decidindo pelo UFRJ, porque eu falei, olha, são os economistas que eu tenho que ler, né? Matemática, econometria, etc., eu também vou aprender, então acabei optando pela UFRJ como uma alternativa para entender toda essa complexidade do nosso sistema, né? Cursei minha graduação nos anos de 92 a 96 na UFRJ. Alguns anos mais tarde, eu me mudei para São Paulo, já morando em São Paulo e no mercado de trabalho, eu fiz uma pós-graduação na Escola de Economia e Administração da Fundação Getúlio Vargas, em finanças. Então, foi uma pós lato sensu bastante aplicada ao mercado de trabalho. Na sequência, eu voltei para a academia, fiz a prova da ANPEC, cursei aí os créditos no mestrado em Economia Política da PUC de São Paulo, mas acabei não concluindo, não defendi minha dissertação. Nos 10 anos seguintes, eu continuei no mercado de trabalho. Agora, em 2014, agora já faz 7 anos, né? Eu fiz novamente a prova da ANPEC, aí sim eu concluí o meu mestrado, emendei no doutorado e cá estou, né? Antes de entrar na motivação, que aí sim traz o tema da tese, eu vou linkar com a minha vida profissional durante esses anos, para justamente a gente compreender como que eu cheguei na discussão da tese, né? Então, todas essas empresas aí que estão datadas aí e assinaladas foram as minhas experiências de trabalho, sempre na área de relações com investidores, financeira, tesouraria, mercado de capitais. Estágio na loja americana, Souza Cruz e L'Oréal, lá nos anos 90 ainda. Eu fui trainee de análise de crédito no Banco Interatlântico. Na CBLC, a clearing da Bovespa, eu atuei na área de mercado de capitais, custódia e liquidação de operações. No Unibanco, eu fui analista de crédito de instituições financeiras. Sadia, DASA, né, Diagnósticos da América, foi a experiência como relações com investidores. G. Barbosa, no Nordeste, tesoureiro. Multiholding, diretor financeiro. E na Vulcabras, eu fui gerente de relações com investidores. Então, minha experiência no mundo corporativo se focou basicamente na área de finanças, mercado de capitais e relacionamento com investidores. E hoje eu sou assessor de investimentos
Eu distribuo os produtos da plataforma da corretora XP Investimentos através de um escritório de agentes autônomos localizado aqui em Campinas, que atende o Brasil inteiro. Nessa experiência, hoje, eu lido com um público completamente diferente do que eu lidei durante todos esses anos da minha vida corporativa. Durante todos esses anos, eu lidava com um público profissional de mercado, pessoal da área financeira, oriundo de faculdades relacionadas ao tema das finanças. E agora, como assessor de investimentos, o meu público é o público leigo em economia e finanças, produtos financeiros, etc. Então, o desafio para a tese veio da combinação da minha experiência acadêmica. Na verdade, eu nunca fui um acadêmico, mas sempre estudei economia. A minha vida sempre foi complementada pela área acadêmica e o desenvolvimento do trabalho profissional. Mas hoje, confrontado com esse público não profissional, eu senti um desafio justamente de estudar um pouco mais como que a gente concilia a arte do exercício da atividade de assessoria de investimentos com a teoria pura. E aí eu já vou entrar no próximo slide, onde eu trago qual é o mapa mental que eu procurei trazer na tese para explorar esses 3 elementos apresentados. Então, a gente parte aí de uma teoria ortodoxa pura, onde, para o caso aí do exercício da profissão de assessoria de investimentos, a gente trabalha basicamente com 4 teorias puras: a hipótese do ciclo de vida, o fluxo de caixa descontado e a teoria de diversificação, hipótese dos mercados eficientes. Isso pauta todo o raciocínio teórico do homo econômicos, né? Racional, utilitarista, maximizador. Só que quando você vai abordar o cliente, né, o leigo, ele não entende quando você teoriza, porque não faz parte da formação dele. Então, quando eu vou me referir com o cliente homo sapiens, aí, que é o leigo em economia não racional e emocional, em vez de eu teorizar hipótese do ciclo de vida de Miller e Modigliani, fica mais popular e palatável dizer a ele que viver é acumular, né? Durante a fase ativa, é necessário acumular o suficiente para, durante a aposentadoria, você poder manter o seu padrão de vida. Fluxo de caixa descontado, não adianta dizer que a somatória descontada a valor presente da taxa de juros vai te dar o determinado valor de uma empresa ou de um investimento. Fica mais fácil para o leigo entender que tempo é dinheiro. Por outro lado, a teoria da diversificação, que permite você distribuir diferentes volatilidades através de uma fronteira eficiente, de Harry Markowitz, né? O cliente não entende, mas ele entende quando se diz que não se colocam todos os ovos na mesma cesta. E, por fim, Eugene Fama fala que nós temos diferentes níveis de apropriação da informação e isso é utilizado por investidores bem e mal informados para determinar o preço de equilíbrio de mercado. O investidor não entende nada disso, mas ele entende quando a gente diz que não dá para superar o mercado o tempo todo. Esse público tem o seu conhecimento basicamente pautado pela literatura de autoajuda financeira, que é descrita de forma crítica em algumas publicações no primeiro capítulo da tese. E, por fim, eu coloco aí uma terceira figura, que é o homo pragmáticos, que é um sujeito reativo, oportunista, especulador, que é aquele profissional experiente, formado na escola da vida, né? Que passou anos e anos trabalhando com o cliente e foi aprendendo como lidar com esse pessoal. As teorias das finanças comportamentais ajudam muito a gente a entender o comportamento desse público, né? Através dos vieses heurísticos, que nada mais são do que regras de bolso não cientificamente comprovadas, dependência da forma, a maneira como o problema se apresenta é importante e determinante para definir a decisão, e a teoria dos mercados ineficientes, que justamente se contrapõe à hipótese dos mercados eficientes. Essa é a teoria ortodoxa aplicada que a gente implementou para conduzir a tese. No slide seguinte, eu apresento a minha pergunta fundamental. Afinal de contas, é o estudo sistemático ou a experiência prática que nos permite desempenhar a profissão de assessoria de investimentos?
Porque durante toda a atividade profissional que eu tive, eu me confrontei diversas vezes com um resultado prático diferente daquilo que nós aprendemos na teoria. Por isso foi gerando uma inquietação que resultou aí nesse questionamento. Então, à medida que a gente vai usando esse método que eu vou descrever no slide seguinte, a gente vai baixando da ciência abstrata, através da teorização desses fenômenos puros, até chegar na realidade concreta, com a ciência aplicada intermediando esse processo. E aí, quando a gente fala de ciência aplicada, é necessário introduzir novas áreas do conhecimento da economia para que a gente justamente saia do lugar e consiga trazer mais concretude para essa abstração. No slide seguinte, está a estrutura metodológica desenvolvida durante a tese. Então, no capítulo 1, a pergunta do capítulo 1 é: o que se idealiza no tema da tese, né? A economia pura. Então, da interação do homos econômicos, homo pragmáticos e os sapiens, a gente extrai o comportamento de 3 sujeitos que vão ser os objetos de estudo da tese. O assessor tradicional, que pauta suas decisões basicamente em função das teorias das finanças racionais, aquilo que é mainstream hoje. O assessor inovador ou emergente, que é representado por esse arquétipo do homo pragmáticos, que resulta aí justamente numa explicação através das finanças comportamentais. E, por fim, o homo sapiens, o cliente, leigo em economia, leigo em finanças, e que adota conceitos elaborados principalmente na teoria, nas literaturas de finanças de autoajuda. Já no capítulo 2, descendo para um nível menor de abstração, eu começo a entrar nos aspectos mais concretos, normativos desse mercado. Então é feita toda uma avaliação da institucionalidade, das mudanças regulatórias em curso. O mercado está muito quente hoje em termos de como que essa nova realidade vai ser contemplada através da legislação. Faço essa discussão durante todo o capítulo, segundo capítulo da tese. E aí a gente extrai dentro desses 3 elementos no primeiro bloco, os gerentes de alta renda, que são aqueles gerentes tradicionais, basicamente que atendem o cliente através das instituições financeiras bancárias, os private bankers, que são os assessores da altíssima ultra renda, e o assessor emergente, que é o agente autônomo de investimentos. No capítulo 3, já entramos aí sim nos números e nas estatísticas datadas e quantificadas da segmentação de mercado adotada conforme a Anbima. Então, eu utilizei 2 elementos. Um foi a base de dados da Receita Federal do Imposto de Renda Pessoa Física. A última informação disponível consolidada é de 2018. E a forma com que a Anbima, Associação Nacional de Bancos de Investimento e Mercado Aberto, segmenta esse público atendido pelos 3 sujeitos propostos no bloco logo acima. O varejo tradicional, que corresponde a 90%, né, o percentil 1 até 90 da amostra. Do percentil 91 até o 99 é o público alta renda. E o private bank, que é o topo da pirâmide. Só para quantificar em termos de patrimônio, tá? Quando eu estou falando de varejo tradicional, é em torno de 150 mil de riqueza líquida disponível para aplicar. Varejo de alta renda até algo em torno de 800 mil reais, 1 milhão. E quando eu estou falando de private bank, números até a partir de 1, 2 milhões até rendas de 100, 200, 300 milhões. Aí o céu é o limite. A partir desse modelo estruturado, eu desenvolvi a minha hipótese crítica, né? Aquele arquétipo que a gente sempre escuta na mídia. 5 minutos, Henrique. Sim, já estou caminhando para o final, faltam 2 slides só além desse. São, através enfim, a hipótese crítica que eu coloco com relação ao perfil do investidor
vem tentar criticar justamente os questionários de suitability que são aplicados ao investidor ou cliente no momento em que ele abre a conta numa corretora ou vai fazer um investimento, né? É uma informação subjetiva, obtida através de perguntas e respostas, que na minha avaliação e na proposta que eu estou criticando, é secundária na determinação da postura efetivamente adotada por esse investidor. Ela depende praticamente, né, na hora que efetivamente a alocação do investimento vai ser realizada, de 3 elementos determinantes. A fase do ciclo econômico financeiro de endividamento corrente no ato do investimento. Segundo, a situação socioeconômica do investidor, a renda disponível, riqueza disponível, a faixa etária, o nível de escolaridade e a rede de relacionamentos pessoais desse cliente em específico. Em terceiro lugar, o acesso ou não a serviço de assessoria de investimento. Então, a hipótese que eu estou defendendo aqui, em forma de tese, é justamente esse perfil ser dinâmico. Ele não é estático ao longo do tempo, ele vai variar de acordo com aqueles 3 elementos que eu propus no slide anterior, e não existe essa coisa generalista de o brasileiro é conservador, o brasileiro, ele, na média, não sabe investir, etc. Não é só porque há um baixo nível, de fato, de educação financeira, mas é porque esse mercado de assessoria de investimentos agora é que está chegando na classe média, alta, e de fato, a maior parte da poupança do brasileiro é muito baixa e é mantida em um produto simples que é a poupança. Então, essa dinâmica ela vai ser pautada por aqueles 3 elementos e foge de qualquer ponto assumido de que o investidor já chega pré-determinado para um determinado tipo de perfil quando ele vai alocar a sua poupança. Penúltimo slide. O que pauta aqui, então, essa discussão? Não é possível atribuir esse perfil definido ao investidor brasileiro. Isso vai depender justamente desses aspectos socioeconômicos, da baixa experiência, e, além disso, a gente ainda tem um desafio enorme, que é o fim da previdência pública e a evolução acelerada que o mercado de capitais brasileiro vem passando nos últimos 5, 10 anos, com toda essa evolução que a gente vem acompanhando no mercado de assessoria de investimentos. Então, mais do que nunca, esse brasileiro, esse investidor brasileiro, ele precisa de assessoria profissional, ou seja, do trabalho do agente autônomo de investimentos. Concluindo a minha preleção, eu procurei justamente aí ao longo da tese responder a minha pergunta-chave. Afinal de contas, é através do estudo sistemático ou da experiência prática que aprendemos finanças? É imprescindível o conhecimento teórico, técnico, estudado, respaldado de ciência econômica para analisar cenários, para entender como são construídas as questões pertinentes ao mercado concreto, mas a teoria pura não é suficiente para exercer a profissão de assessoria de investimentos. Ela necessita de outros conhecimentos de áreas afins, psicologia, sociologia, política e assim sucessivamente, representados através da teoria aplicada, além também da experiência, da arte das decisões práticas. E aí é que entra justamente a impossibilidade que o exercício dessa arte tem de ser obtido através do ensino formal. Só a experiência vai trazer a capacidade de trabalhar um bom assessor. Mas ela prescinde, ela exige o estudo da teoria pura. Então, é um casamento entre essas 3 abstrações em diferentes planos que vai determinar o trabalho de um bom assessor. Então, eu encerro aqui a minha preleção e fico disponível para a arguição da banca. Muito obrigado. Muito bem, cumpriu o horário exatamente.
A praxe é os convidados de fora. Eu gostei muito do trabalho e vou explicar por quê. Eu gostei da ousadia, né, de tratar de um tema que é eivado de preconceitos, né? Nós, economistas, quer dizer, eu falo por mim, mas não creio que esteja sozinho, temos um certo preconceito, economistas puros, temos um preconceito com relação à questão das finanças pessoais, etc. E você enfrentou o tema, e hoje, de certa forma, então eu gostei muito do trabalho, e hoje, de certa forma, entendi a sua segurança, né, em enfrentar o tema, dentre outras coisas, pela sua experiência, né? Então, você traçou aqui a sua trajetória, economista, fez praticamente 2 mestrados, né? Apenas não concluiu um, mas praticamente fez 2 mestrados, fez especialização em finanças e finalmente o doutorado, além da trajetória profissional, né? Um longo período. Então, sem essa maturidade, seria difícil enfrentar. E também é mérito do orientador, né, enfrentar esse tema. O Fernando é um economista ímpar, né? Não é porque ele é meu amigo, porque ele está aqui, mas é fantástico, né? Assim, a qualidade da produção dele em várias frentes, né? E sempre com muita competência. Então, eu sempre recomendo muito para os alunos os trabalhos elaborados ou orientados pelo Fernando. E o seu se encaixa nisso, né? Acho que você fez um trabalho muito bom e soube enfrentar metodologicamente a questão, porque esse é o grande desafio, né? Eu sempre falo para os orientandos, né, que eu posso escolher tal tema? Não, você pode escolher. Você vai ter que ter cuidado em se respaldar teoricamente e, principalmente, em estabelecer uma metodologia que seja convincente, né? E você fez isso, né? Você enfrentou esse desafio e metodologicamente mostrou o que você apresentaria e entregou isso muito bem, né? Então, a minha primeira observação é essa: o trabalho está muito bem redigido, a sua apresentação foi ótima também, então, capacidade de síntese, né? É uma coisa muito importante. Primeiro, capacidade de sistematização. Acho que você sistematizou bem as questões no seu trabalho e também soube transmiti-las aqui em 20 minutos, dar um quadro geral com muita competência, né? E, como disse, está muito bem redigido. Isso parece óbvio, né? Mas é cada vez mais raro, infelizmente, né? A boa redação parece que virou, né? O cuidado com a língua portuguesa parece que é algo assim. Temos aqui vários professores, mas eu, como professor, às vezes alerto os alunos, né? Olha, cuidado com a qualidade da sua redação, né? Pontuação, crase, vírgula, concordância, né? E dá a impressão assim que você está falando algo que não é tão importante, né? Então, não raro as pessoas passam batido nisso e não pode, né? Um trabalho ele tem que estar, né, em todos os aspectos bem respaldado. Você vai fazer um artigo, uma tese, tudo que você for escrever tem que estar. E esse trabalho exatamente tem essa característica. No mais, eu tenho pouquíssimas ressalvas, porque eu acho que você enfrentou bem esse dilema, né, entre aquilo que você chamou de a diferença de sabedoria e conhecimento, né, e você faz, inclusive, de uma forma honesta, a citação, né, dessa sabedoria convencional, né, dos livros de autoajuda financeira, e eu acho que você tratou isso bem, né? E eu acho que você tem, com poucas revisões, praticamente um livro pronto, né? Por que eu digo um livro? Além de artigos, obviamente, artigos acadêmicos, tudo que é muito interessante que você trate disso. Eu digo livro porque essa sua análise, ela acho que vai ajudar muita gente a entender as questões que você coloca, né? E ela está numa linguagem, eu não diria totalmente acessível, porque evidentemente o tema é complexo, mas eu diria que ela traz uma boa relação. E aí você pode, de novo, se inspirar no seu orientador, né? Que eu acho que é o economista brasileiro que tem maior produção de livros nos últimos anos. Cada semana o Fernando manda um livro novo para a gente, né?
Então, você pode se inspirar nele e já pensar em publicar isso, né? Publicar pelo menos uma versão da sua tese em livro para ir além do público acadêmico, né? Para chegar ao grande público. Comentários e perguntas, tá? Então, assim, eu gostei muito, né? Porque teve algum presidente do Banco Central, se eu não me engano foi o Greenspan, o Fernando vai saber disso, que falou que política monetária é muito mais arte do que ciência. E o Delfim repetiu muito, muito isso. E eu concordo com ele. Tá? Assim, tem que ter ciência, eu falo para meus amigos, tem que ter uma fundamentação teórica, mas, cara, tem que ter intuição. No fundo, tem que ter intuição, tem que conhecer as pessoas, tem que saber o que os grandes estão fazendo, né? Principalmente o mercado concentrado como brasileiro, tem que ler o jornal, tem que saber processar a informação do jornal. Então, no fundo, assim, precisa de tudo, né? E aí é um pouco a sua pergunta, assim, toca um pouco na sua questão. Se você pudesse explorar um pouco mais, aí, de fato, é uma sugestão, aí talvez para um artigo, sabe? Explorar mais essa questão, aí sim, acho que dá para um artigo também, sabe? Alguma coisa assim. Tá, então acho que essa pergunta, sabe, arte, ciência, como fazer, eu acho que isso é bem interessante, né? Então dá para tirar um filho. Aí uma outra pergunta, que aí a Simone conhece mais regulação do que eu, talvez ela também possa falar, é o seguinte, né? O mercado brasileiro, como você bem falou, passou por uma evolução acelerada. Quais são os riscos para isso? Os riscos em termos sistêmicos, tá? Quais são os riscos, né? Aí já não é da tua tese, tá? A tua tese já está defendida, o que eu tinha falado da tua tese, já falei, já estou pensando num projeto de pesquisa para você. Tá? Quais são os riscos? E aí, dado esses riscos, quais seriam as possíveis medidas de regulação? O que tem que fazer? Né? Porque esse mercado está explodindo, e aí? Qual o tipo de risco? Porque você deve se lembrar, a gente teve a crise de 2008, a crise não bateu aqui, foi muito boa, mas por quê? Porque não tinha mercado financeiro. Né? Então, assim, foi um efeito colateral positivo de algo negativo. Né? Por que a crise não bateu aqui? Porra, não tem mercado. Relação crédito-PIB era o que? Era 30%. Ninguém tem crédito, ninguém investe em bolsa. Agora, aí é um pouco a pergunta, será que se tiver uma nova crise sistêmica, será que vai ser mais pesado aqui? Será que já está impactando aqui? Então, estou colocando perguntas, tá? Para você. Não precisa me responder, é você com o Fernando trabalhando junto. Um trabalho muito bom, muito ousado, né? Aí, enfim, é Henrique Fernando, né? É um trabalho ousado e essa acho que inquietação a que os colegas se referiram anteriormente, né? Do Fernando, que é muito marcante e muito importante na formação dos economistas, né? Que é de que a gente não pode ficar repousando na teoria, né? Enfim, que a realidade é que que deve nos mover, né? Que a nossa obrigação é ficar o tempo inteiro instigados pela realidade, né? E então, enfim, esse teu exercício é um exercício que tem esse tipo de, digamos, é mais que uma inspiração, né? É uma atitude, né? É uma atitude permanente. E isso é muito bacana, tá? Mas ela é uma tese também, ela é diferente, né? Diferente das teses, pelo menos que eu estou acostumada a ler, dissertações e teses que eu estou acostumada a ler aqui no Instituto de Economia, né? Eu não, enfim, né? Não estou acostumada a ler tese mais do pessoal, digamos, de empresas, né, do nosso instituto e tal, ou nessa cruzamento aí de quem trabalha na área de empresas com a área de finanças, né, então eu não sei exatamente que tipo de trabalho eles têm feito, acho que são mais trabalhos até econométricos, talvez, né, um outro tipo de perfil, mas um trabalho que tem teoria econômica e teoria no sentido lato, né? Porque você não fica, nem você nem Fernando, né, presos aí à teoria econômica, que tem dados, né, e que busca uma interpretação, digamos, eu acho, original, né,
Eu acho que não é muito comum. E não é só original, né? Eu acho que você fez uma coisa que também os colegas tanto o Antônio quanto o André já mencionaram, né? Que você, digamos, sistematizou e refletiu sobre uma atividade, né? Que é a sua atividade, né, sobre o papel delas, enfim, você tenta, inclusive, justificar. Aí vai uma pequena ironia, né? Você advoga em causa própria durante vários momentos da tese. Né? Por isso se justifica a profissão né? E, enfim, o que eu acho que até talvez devesse... no livro, né, porque aqui os colegas já te deram a ideia do livro e tal, que é fácil, mas é mentira, né? Você talvez deva tirar um pouco o pé disso, né? Eu marquei assim alguns momentos onde você, ao longo do texto, você faz essa advocacia em causa própria, mas de toda forma, enfim, tirando isso que é uma brincadeira, mas que talvez você deva observar aí numa conclusão. Claro. De toda forma, eu acho muito importante, muito válida, né? Muito necessária um pouco essa mediação, assim, do que é a economia das finanças, né, que é trazida para o público leigo em geral como sendo a economia, né, como sendo a economia, essa coisa da bolsa, vamos ver como está a economia hoje, né, aí traz a fulano, tal, como o fundo lá da bolsa, né, lá no noticiário, etc., daí entra a equipe de comentaristas e fala, não, porque a bolsa subiu, porque não sei o que e tal, então é a economia, né? Mas tem um backstage, né, por trás. Tem quem opera essa economia financeira, digamos assim, né? Tem uma trajetória, tem uma institucionalidade, né? E tem hipóteses para tentar explicar, né, o comportamento A, B ou C. Né? E aí eu acho que vocês né, amarram isso. E sem o preconceito, né? Acho que foi o Lacerda que falou, porque a gente, né, dos IES, né, do IE, do IE e tal, essa tradição, tem uma coisa um pouco preconceituosa, talvez, né, em relação às finanças, à riqueza, etc. O que é, enfim, preconceitos não se justificam, né? Então, enfim, se a gente tirar o preconceito da frente, a gente vai aprender muito mais, tá? Eu percebi duas questões centrais, assim, no seu trabalho, né? Uma que está lá na coisa do título, meio no subtítulo, é essa profissão ciência ou arte, né? Um pouco nessa linha, né? Aí tem a coisa lá do tal formulário, né? Tal formulário, que é a questão da suitability, né? Uhum. Que, assim, não ficou claro a importância desse documento, né? Porque, assim, você que está no front, você sabe que é um documento formal que muitas vezes não tem grandes implicações práticas, esse aí. Se eu preencho lá no XP que eu tenho um perfil moderado a partir desse formulário e quero comprar um produto que se insere num perfil agressivo, eu vou dar um aceite lá no pré-aplicação financeira e beleza, vai ter o meu consentimento e vamos para a próxima. Exato. E isso pode ser feito, inclusive, via plataforma, né? Exato. Aí depois, quando o cara toma um tombo lá na frente, ele vai encher o saco desculpe o termo, mas já estamos no final, né? Vai encher o saco do agente de investimento, entendeu? Olha, pô, o negócio aqui caiu, não tinha hedge e tal, entendeu? Pô, mas você nem me perguntou, né? Você entrou lá, enfim. Então, acho que valeria trabalhar um pouco mais a importância desse documento, né? Do ponto de vista
de jure e de facto, sabe? Quer dizer, o que ele é na realidade e o que ele poderia ser. E dentro do que ele poderia ser e do que ele como ele pode ser melhor trabalhado. Eu acho que você toca numa questão importante aí. E vem a resposta, né? A partir disso, dá para aferir se o perfil é dinâmico, se o perfil, desculpe, é arrojado, é conservador e tal. E aí você vem com a resposta. Não dá, porque é um perfil dinâmico. E um formulário desse, mequetrefe, não vai servir para muita coisa. Faz todo sentido. Acho que você tem razão, eu penso assim também. Agora, para você sustentar essa sua tese, o que você teria que me mostrar no capítulo 3? O que eu esperava olhar, né? Eu esperava olhar a composição de portfólio dos detentores de riqueza ao longo do tempo histórico, ao longo do business cycle. E no final, assim, bom, qual que seria uma tese mais forte? Uma tese assim meio não, a tese existencial, né? Afinal, para quê? Quase eu dirigi a pergunta assim, não, para que você quer ser doutor? Ele não tem um perfil acadêmico, ele mostrou, né, na apresentação, tem uma vasta e longa experiência no mercado financeiro, é extremamente inteligente e humilde. Ele fala assim, isso aí não dá para mim. Você tem uma ideia, assim, algumas coisas que a gente põe na boca dele, né? Acho que a Simone listou algumas coisas aqui de blogueiro, que é assim, tipo, ricaço, endinheirado, é a linguagem típica de blogueiro. Então, acho que você tem que impactar um público geral não economista. Tem 10 anos que eu faço isso, né? Escrevo muito artigo. Então, isso eu coloquei. Muitas vezes, assim, põe essa expressão, e aí concordou. Assim como outras, eu deixei passar, porque era a expressão dele, sabe? Normal, e não considero ele nunca falou para mim assim, eu quero ser um professor, sabe, doutor, numa universidade. Pode ser que seja um sonho, mas ele nunca me confessou. Ele está sempre voltado para o mercado de capitais